amigos da Central Rede! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje é um vídeo bem clubista mesmo, tá? Bem clubista, porque vamos comemorar a vitória de quem trouxe muito orgulho aos torcedores são paulinos que estão há um tempo sem ter título para comemorar, que no caso foram as mulheres, isso mesmo. A seleção feminina do São Paulo Futebol Clube ganhou o Brasileirão A2. Sim, o Brasileirão A2. O futebol feminino, como vocês sabem, tem passado por uma nova reestruturação. E o São Paulo entrou esse ano nessa reestruturação e de um modo bem gigantesco, porque já vencemos, né, o campeonato e estamos subindo agora pela primeira vez para a primeira divisão. Olha só, não é que o São Paulo foi rebaixado, não, é que o São Paulo nunca jogou, na verdade já teve um time profissional, mas parou e então não tinha disputas para que pudesse estar na primeira divisão. Então fizemos como em tudo na nossa vida, começamos de baixo pra cima, né? E nesse primeiro ano de retorno, as meninas conseguiram garantir a vaga para a primeira divisão e, além de garantir a vaga, conquistaram o título. Um título com um time de base. Sim, as meninas do São Paulo têm um time com idade de 17 a 21 anos no máximo. Temos 3 jogadoras só mais velhas, que são jogadoras, aliás, que não puderam jogar muito esse ano por conta de lesões. Uma delas é a Cristiane, da nossa seleção brasileira. Ela já voltou no São Paulo, vindo da China, que não tem uma preparação médica tão forte, então ela demorou um pouquinho para jogar aqui por conta dessa preparação que ela teve que voltar a ter. Depois teve a Copa do Mundo Feminina, na qual ela foi jogar e aí parou por um tempo os campeonatos para a Copa, e ao retornar ela voltou lesionada. E essa lesão está sendo tratada e provavelmente ela deva voltar a jogar só agora o Paulista, o final do Campeonato Paulista, que ainda está tendo disputa. Mas mesmo sem uma protagonista como Cristiane no time, as nossas meninas garantiram esse título inédito e de uma forma muito especial, mostrando que a base veio forte. E agora estamos na primeira divisão, onde vamos enfrentar clubes que estão alguns anos-luz na frente do São Paulo. Mas eu fico muito orgulhosa do São Paulo Futebol Clube ter investido em peso para nossas meninas nesse ano. Eu acompanho o clube, acompanho muito o futebol feminino e eu vi o apoio intenso que teve do São Paulo nas redes sociais e investimento. Até o próprio técnico do time feminino, o Lucas, ele também é um técnico novo. Ele se formou e foi moldado no Centro Olímpico. É um time que começou do zero, sabe? Começou do zero e tá saindo a milhão. Então, parabéns às nossas meninas. Elas conquistaram o título sobre o Cruzeiro. O primeiro jogo foi no Pacaembu, que ganharam de nada mais nada menos que uma goleada de 4-0 em pleno Pacaembu. E foi espetacular. Tivemos a presença até então da nova técnica da seleção brasileira, a Pia. E nesse jogo que as meninas arrasaram, até saiu uma convocada para o torneio Uber de futebol feminino, que vai acontecer nessa semana, dia 29 de agosto e 1º de setembro, aqui em São Paulo, no estádio do Pacaembu. Mas eu falo mais pra frente disso nas minhas redes sociais, acompanhem aí. E pós o torneio vai rolar um vídeo aqui. Mas, falando do Campeonato Brasileiro Feminino, saiu uma convocada do São Paulo. A Yaya, de apenas 17 anos, ela simplesmente brilhou no primeiro jogo contra o Cruzeiro.
garantindo essa vaga na seleção brasileira pela primeira vez na vida dela e com apenas 17 anos. Ela simplesmente fez um golaço contra o Cruzeiro. Acompanhei. Todo mundo, não por todo mundo, por quase todo mundo. Bola passa de um lado ao outro, de frente para bater, tirou. Chegava com perigo, a Cris vem outra pancada, golaço! Lindo, 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 lindo! Golaço do São Paulo, Vitória Iá! A Vitória Iá para fazer um golaço! A Cris vinha para bater de frente, bola rolada, como ela pega e manda no ângulo. Mas do ângulo, Iá para fazer o segundo gol do São Paulo no jogo. E que bonito, como ela bate bonito na bola, onde ela entra. A bola dá lá na bochecha, esquerda da rede, morre no fundo do gol. Que pintura de gol da Vitória Iá! Meu, fala se a base não vem forte. Então, teremos uma São Paulina na seleção brasileira feminina. Isso é motivo de ter mais orgulho ainda de tudo que aconteceu. E fora a protagonista do nosso time. Como eu disse, tivemos a falta das profissionais mais velhas no nosso clube, que foram a Cristiane e mais duas, mas as minas novinhas vieram com tudo e a protagonista do São Paulo Futebol Clube é a capitã Ari Borges, apenas de 19 anos e com uma força de vontade, com uma garra, com uma coragem incrível, simplesmente incrível. No primeiro jogo contra o Cruzeiro, a Ari estava suspensa por conta da semifinal, na qual ela levou, acho que tinha levado 3 cartões amarelos já, e aí acabou sendo suspensa. E não pôde jogar esse jogo, na qual a Pia estava lá presente. Então, com certeza, a Pia também teria convocado, mas eu mandei até mensagem lá no Twitter pra ela, que não foi agora, mas em breve vai acontecer. Porque é uma menina espetacular, joga muito. E ela foi uma base muito forte pro São Paulo, pro time do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Uma menina muito madura e, como eu disse, brilhante. Então, acreditem que a base do São Paulo vai vir muito forte para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. E não é só o São Paulo que vai subir para a primeira divisão. Os outros 3 clubes que vão subir da divisão do Brasileirão A2 para o Brasileirão A1 do futebol feminino, além do São Paulo, é o Cruzeiro, que foi o vice-campeão, o Palmeiras e o Grêmio. E aí fica a pergunta, caramba, por que clubes como esses, que são de peso no masculino, né, de nome forte, estão subindo agora por conta do Brasileiro A1? Pois é, gente. Não sei se vocês sabem, mas do ano passado pra cá, a CBF colocou uma lei na qual todos os times da Série A do masculino tinham que ter um time principal feminino para uma possível disputa na Libertadores. Por que possível? Porque, como vocês sabem, os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro masculino, ao final do campeonato, eles vão disputar a Libertadores. 2 disputam a pré e os outros 4 vão direto, os 4 primeiros. Então, para que o time tivesse, além da garantia da classificação para disputar a Libertadores, também teriam que ter um time feminino. Isso é uma forma de incentivar, claro, o futebol feminino, que tem muito a crescer ainda, mas que tem muita procura, mas poucas opções. Então, com isso, os clubes falaram, não, vamos investir nas meninas pra gente continuar a disputar os nossos campeonatos também. Ah, nossa, isso até parece um pouco egoísta, né? Nossa, só agora, com isso, acordaram pro futebol feminino. Pois é, mas uma hora ia ter que acontecer, né, gente? Uma hora ia ter que acordar. Então, apesar de ser 4 times de nome fortes, não tinham toda
essa procura por investir no futebol feminino, mas investiram e aí as meninas mostraram ver que também tem habilidade e tem potencial. Então, os 4 times que estão saindo da A2 e subindo pela primeira vez para disputar um campeonato principal são esses: São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio. Agora, já no Campeonato Brasileiro A1, temos times que brilham há muito tempo e dão muito orgulho. O Corinthians é um desses times que está entrando por recorde de vitórias consecutivas. As meninas do Corinthians estavam até então com 27 vitórias seguidas. E isso é um recorde de qualquer campeonato do mundo que um time conseguiu chegar. Então, para vocês verem o nível que as meninas estão. Além do Corinthians, temos o Santos, que também é um time muito forte, e é o time da ex-técnica da seleção brasileira, a Emily Lima. Então, tem muita estrutura, tem muito investimento e as meninas estão brilhando. Estamos na classificação agora no Campeonato Brasileiro A1 de semifinal. Eu estava disputando, na verdade, a quarta de final. E aí estamos indo para a semifinal, só está faltando um jogo para definir a semifinal. Mas já temos a disputa de Corinthians e Flamengo na semifinal e de Avaí Kinderman. É um time lá do Sul que provavelmente vai disputar a semifinal contra o Santos ou contra o Ferroviária. Está para decidir aí nessa semana esse segundo confronto. Provavelmente deve ser o Santos. O Santos ganhou o primeiro jogo contra o Ferroviária e agora tem o segundo. Porém, o time do Ferroviária, apesar do nome assim, nossa, Ferroviária, pois é, gente, o time do Ferroviária também tem um bom investimento no futebol feminino. Então está na disputa aí para essa semifinal. E depois disso nós vamos saber quem vai disputar a final e quem vai ser o novo campeão do Brasileirão A1 feminino. Já se tratando de rebaixamento, tivemos 4 times. Assim como temos 4 subindo do A2, tem que descer 4. É como se fosse o Campeonato Brasileiro masculino. Só que a diferença é que ambos são por pontos corridos. Porém, o feminino, na 15ª rodada, mais ou menos, os 6 primeiros, os 8 primeiros vão para as quartas de final. Eles disputam uma quarta de final. E aí vem a semi e vem a final. É essa a diferença. Agora, se tratando de rebaixamento, tivemos 4 times que caíram para a divisão A2. Que são eles: o Sport, São Francisco do Conde, Foz de Cataratas e Vitória de Pernambuco. A história do Sport é bem triste, porque ele está há algum tempo já no Brasileirão A1, porém nesse ano houve um caimento no rendimento de investimento. Sim, o clube simplesmente parou de investir no time das meninas e elas estavam jogando em um campo simplesmente... Não dá pra explicar, gente. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Como vocês verem, nunca desse ano eu acho que eles deram uma limpada no gramado. E aí as meninas estavam bem tristes e revoltadas e elas não queriam receber mais adversários dessa forma, porque era uma maneira horrível de jogar. Então elas estavam envergonhadas por isso e elas meio que entraram em uma greve e não queriam mais jogar. Até teve um assunto polêmico que uma das jogadoras do esporte, em uma entrevista, depois de um jogo que elas perderam, ela pegou e fez essas críticas. E o time puniu ela por isso. Gente, é o que eu sempre falo. Se a gente não gritar, se a gente não clamar, se a gente não expor, nunca vai ser resolvido. Sempre vai ficar no obscuro. E não é assim. Não tem que ser assim. Nós temos que falar assim. Pra vocês verem ao que ponto chegamos. Já temos agora essa lei da CBF e mostrando que tá valendo a pena a lei. Estamos mostrando que as meninas jogam muito. E a mesma coisa quando tem alguma coisa ruim. As meninas não estão com estrutura pra jogar e o clube não tá nem aí. Então, foi muito triste porque o esporte simplesmente ficou com 0 resultado de pontos no campeonato, mas por uma questão
de falta de respeito que o clube teve com as meninas. É muito triste isso, mas infelizmente eles estão caindo para a segunda divisão e vamos ver se eles voltam a investir nas meninas, que eu acho que vai ser algo um pouco difícil. Eu sei, na primeira divisão eles não estão dando valor, imagina agora na segunda. Mas vamos torcer para que alguém abra os olhos do clube para que eles façam valer a pena o sonho de muitas meninas. Bom, e o vídeo de hoje fica por aqui. Eu quero mais uma vez parabenizar o meu clube. Todos sabem aqui do canal que eu sou São Paulina, eu não escondo isso de ninguém. Quando tem que falar mal eu falo, quando tem que falar bem eu falo. E eu quero falar muito bem do nosso time feminino, que eu estou muito orgulhosa de tudo que vocês fizeram, meninas. Obrigada de coração. A campanha do São Paulo foi de 13 jogos no Campeonato Brasileiro, com 10 vitórias, 42 gols marcados e apenas uma derrota com 4 gols levados. Então, nossas meninas em 13 jogos levaram apenas 4 gols, conquistaram 10 vitórias, 2 empates e mais do que isso, levaram um caneco para casa, né? Então, meus parabéns, meninas, meus parabéns, futebol feminino. Eu vou estar sempre aqui lutando, torcendo e fazendo valer a pena o esforço de cada uma de vocês, meninas. E é isso. Bem, amigos da Central Redi, até o próximo vídeo.